Então, nós vamos começando mais um encontro maravilhoso aqui do nosso Círculo de Luz, já agradecendo a quem está com a gente ao vivo, agradecendo quem está assistindo depois e fazendo com que cada vez mais esse projeto tome vida e tome forma. Algumas coisas bem importantes eu vou deixar aqui antes de apresentar a Creuza. Então, já quero avisar para vocês que nós, então, semanalmente estamos aqui com um convidado diferente. A nossa convidada de hoje, ela vai fazer um sorteio no final para a gente, aí quase no finalzinho, de uma constelação maravilhosa, online, então independente, né? Vai poder participar. Além disso, ela falou que vai ter surpresinhas no final, então esperem até o final para ver essa surpresa. A gente sabe que sempre vem coisa boa dessa mulher. E, novamente, quem participa ao vivo sempre vai poder ter um tempinho para fazer perguntas. Quem está assistindo depois, infelizmente, não vai saber as perguntas, que muitas vezes sai coisa aí que para todo mundo seria interessante, mas mantendo o direito de imagem, né, e som, e preservando as pessoas que estão aqui com a gente. Somente quem está ao vivo vai poder perguntar. Então, começando apresentando a Creuza. A Creuza, eu tive o prazer de conhecer, não consigo lembrar quantos anos atrás, tentei, mas faz muito tempo. Eu fiz um programa da Creuza online, o Pronta para Amar, e depois eu fui para Campinas fazer o workshop dela e tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Foi uma delícia, foi um dia maravilhoso, com muita coisa boa, e depois ela vai falar também desse programa dela. Mas a Creuza, eu tive aí a alegria de convidar e ela prontamente aceitou para estar aqui hoje com esse conteúdo maravilhoso. Ela é terapeuta e facilitadora de constelações familiares, especialista em relacionamento e criadora do programa Pronta para Amar. Creuza, já agradecendo por você estar aqui e passo para você aí o tempo maravilhoso que nós temos aqui neste encontro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciana querida. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Gratidão pelo convite. Eu também não me lembro há quanto tempo nós nos conhecemos, mas tem sido gratas trocas sempre, né, com a gente. Então, antes de mais nada, obrigada por quem está aqui presencialmente e obrigada para você, né, que entrou depois, vai ver a gravação, seja muito bem-vindo. Espero que seja um conteúdo que te interesse, que contribua para a sua vida, né? E como tudo na vida, a gente retém aquilo que nos faz bem, que assenta no nosso coração, e o que não for, né, que não agradar, ou que não servir para você, põe num quadrinho aí, naquele quadro, como se fosse um quadro de avisos, né, deixa de lado que talvez um dia isso retorne e seja importante na sua vida, né. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem no Insta, que o meu Insta é o @creuza, _brigatti, _constela, porque aí vocês vão ficar participando, vocês vão poder receber mais conteúdos gratuitos, ver toda a minha movimentação no Reels, eu sempre estou interagindo com as pessoas, né? Então entra, me ajudem a divulgar esse trabalho, tá bom? O tema da noite vai ser então constelações familiares e como o amor pode dar certo sob a perspectiva, sob o olhar sistêmico, né? Então, o que isso tem para falar para a gente? Vou falar um pouco sobre constelação, porque acredito que muitos de vocês saibam o que é, alguns saibam muito, outros saibam um pouco, e talvez alguém não saiba nada, nunca tenha ouvido, mas são todos muito bem-vindos. A gente vai dar uma nivelada, tá? Não vou me aprofundar muito, porque não é uma aula, um curso, né, sobre constelação, também não dá para explorar tudo em alguns minutos, mas vou trazer uns assuntos, uns temas aqui para a gente nivelar e poder avançar. E também aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês sobre esse tema. E se interessarem, busquem saber mais. A constelação familiar, ela tem agora estado presente em todas as áreas da sociedade, inclusive no jurídico, né? Muitas conciliações judiciais têm acontecido através das constelações familiares. Médicos estão se tornando consteladores, porque percebem que as doenças, elas não são só do indivíduo, da pessoa, elas trazem um histórico que precisa ser olhado, e a constelação é uma excelente ferramenta de condução
para que a gente possa ver o que é que está acontecendo, tá bom? As perguntas vão ficar no final, como a Lu falou, vou sortear, sim, uma constelação na água para vocês, para quem for o sortudo aí, né? Quem estiver presente aqui. Então, e tem outras surpresas também. Vou me apresentar um pouquinho, eu sou Creuza Brigatti, eu sou psicóloga, mestre em arte e terapia, mestre em PNL, sou terapeuta, coach de relacionamentos, que mais? E autoestima da mulher, né? Coach, uma mentora de relacionamentos e autoestima da mulher, eu diria, porque é tanta coisa que a gente tem que ver, e às vezes a pessoa não sabe por onde começar, então eu sou uma mentora, realmente, eu te mostro os caminhos que você pode seguir para ter a coragem de ser você mesma, né? Eu sou idealizadora, né, do programa Pronta para Amar, que é um programa que foi idealizado para mulheres, mas tem homens também que já participaram desse programa, é um programa 100% online, que tem deixa eu só desligar isso daqui, desculpa, que tem o objetivo de ajudar a pessoa a eliminar a insegurança dela e ter condições de viver relacionamentos mais autênticos, tá? Eu estou lendo aqui alguns tópicos só para eu não me perder. Por que eu falo, dou um pouquinho da minha entrada, é para que vocês entendam que vocês não estão falando com uma pessoa que leu alguns livros, né? Só para vocês sentirem confiança. Eu tenho 55 anos, minha jornada é longa, é cheia de percalços, mas cheia de conquistas e de superações também. Então, é isso que eu tento mostrar para as pessoas que chegam até mim, que não importa o tempo, não importa a sua idade, não importa a fase da vida em que você está, o momento que você decidir que você quer realmente tomar posse da felicidade que o universo tem reservado para você, esse é o melhor momento. Então, abrace e vá em frente, né? Tem muito estudo combinado, a minha história de vida que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, mas é uma história de vida comprometida em ser feliz e de verdade viver o propósito da minha essência, que eu acho que é o que a gente veio aqui para fazer, sabe? Não veio aqui para passar pelos percalços e ficar choramingando. Vamos entender qual que é o propósito da minha essência, do meu eu, e como que eu realizo isso vivendo nesse mundo material. Então, o meu foco em relacionamentos, né, em autoestima da mulher, não é à toa. Então, contando só um pouquinho da minha história, eu venho da parte executiva, né, da área executiva, estava aqui conversando com a Lu, ela falando que era área de TI, e eu era da área de importações e exportações. Então, uma alta executiva, acostumada a fazer ponte aérea São Paulo-Toronto, viajando demais, muito bem sucedida, estável financeiramente, mas a vida amorosa sempre uma montanha russa, né? Altos e baixos e um caos. Muita escassez, muita escassez. E quando a gente fala em escassez, no amor, né, na vida amorosa, o que a gente está falando? Está falando de relacionamentos onde os parceiros são indisponíveis, emocionalmente até fisicamente, né? Eles nunca estão presentes, não podem estar presentes, então você acaba sempre ficando com aquilo que é a sobra, que é a migalha, né? Uma profunda carência afetiva, tudo isso está relacionado à escassez no amor, sensação de ser insuficiente, medo de mostrar os sentimentos, insegurança, uma autocrítica profunda e excessiva. Então, tudo isso fazia parte do meu cenário. E era muito difícil, porque uma parte minha, muito bem-sucedida e com toda a força para seguir para a vida, só que uma outra parte muito machucada, que eu não conseguia conciliar. E isso me levava a momentos de depressão, né? Eu passei por algumas depressões, até que com 42 anos, eu já morando fora do Brasil, eu imigrei para o Canadá quando eu tinha 30 anos, tive meu primeiro casamento com um canadense, e por muitas coisas que foram acontecendo, eu entrei numa depressão profunda. E isso me levou a ter que olhar realmente para quem eu era, né, e como que eu iria sair daquilo ali. Foi um chamado da vida muito intenso, e que eu tinha que fazer uma escolha. Então, eu escolhi por
voltar às origens e recomeçar. Foi quando eu retornei ao Brasil, depois de mais de 10 anos morando no Canadá, e recomecei. Eu já era psicóloga, já era terapeuta, mas tinha algo dentro de mim que precisava ser curado, e foi aí que as constelações familiares chegaram na minha vida pela primeira vez. Foi quando eu consegui reconhecer a força do meu sistema, das minhas origens, que eu consegui dar os primeiros passos para sair daquele relacionamento que estava, não é que ele, né, a pessoa era tóxica para mim ou que era a pessoa errada, não, o relacionamento estava tóxico, nós dois éramos os responsáveis e eu tinha que assumir a minha parte nessa responsabilidade e seguir adiante. Então foi como essa jornada começou, do autoconhecimento ainda mais aprofundado e voltado para o olhar sistêmico, tá? Então, aqui eu já começo a falar um pouquinho sobre as constelações sistêmicas, né, as constelações familiares. Então, é importante dizer, rapidamente, constelação familiar é uma terapia breve. Você pode, em uma sessão, ter um insight, assim, que muda a sua história, muda o rumo que você dá à sua vida. Não é nada de mágica, não é uma mágica, assim, que você estala os dedos e pronto, é isso. Mas aquilo que você vê ali na constelação não tem como desver. Então, uma vez visto, aí vem a sua responsabilidade de tomar aquele conhecimento, aquele insight e fazer algo. Não é uma terapia em que você sai fazendo. Como eu estava explicando outro dia para a Lu, né, é algo assim que algumas pessoas chegam com tanta ansiedade que eu vou fazer, e aí agora, o que eu faço, né, depois da constelação? Geralmente a gente pede, não faça nada. Deixa que toda essa informação, que vem muito de outros planos também, né, são informações que a gente tem de todo o sistema, deixa isso assentar no teu coração um tempo, porque é uma mensagem que são informações que elas não têm que ser processadas na mente somente, mas no coração, na sua alma, porque constelação é um movimento de alma. E o que é a alma? A alma é o seu grupo, é a sua família, é o seu sistema. E essas informações vêm nos acompanhando. Na psicoterapia, né, de Jung, a gente fala que é o inconsciente coletivo. É basicamente a mesma coisa. É esse inconsciente que vem da nossa família, do nosso sistema familiar, que vem nos acompanhando. E muitas vezes, inconscientemente, a gente está agindo de uma determinada maneira que não precisaria agir, mas por desconhecer isso daí, por não trazer isso à consciência, é como se fosse o nosso destino, né? Freud diz isso. Não, desculpa, foi Jung mesmo que disse que enquanto a gente não trabalha o nosso inconsciente e traz isso para o consciente, a gente chama de destino, e isso vai regendo a nossa vida. Então, a constelação, ela é essa oportunidade de olhar para esse sistema, para esse campo morfogenético, que a gente chama, das memórias da nossa família, e entender o que é que está acontecendo aqui. A gente trabalha com fatos, tá? Muita gente diz, mas é a interpretação, né, do terapeuta ou do facilitador de constelação. Não é, são fatos. A gente vai buscar os fatos dentro da vida da pessoa. E na constelação, a constelação mostra as dinâmicas que estão inseridas nesse fato e onde foi que estancou o fluxo da vida. Então, constelação é fluxo de vida. Só vou desligar aqui de verdade, porque não para de tocar, então. É fluxo de vida. Ela é quando... imagine que a vida é um rio, e de repente, em alguma curva do rio, você enroscou. E aí, o que você faz? Você para ali, ou você caminha, né? Então, a constelação, ela trabalha bastante com a ancestralidade da pessoa, começando pelos nossos pais. E depois a gente vai avançando.
A gente está buscando onde é que foi que parou o fluxo da vida. Porque a constelação, ela é isso. Ela está a serviço desse fluir da vida. Então, onde é que parou esse fluxo? Por que que eu não estou tendo força para caminhar? Por exemplo, no meu caso, eu vou dando alguns exemplos para esclarecer um pouquinho. Nada melhor do que o meu caso, né? Assim, eu não tenho que pedir permissão para ninguém. Quando eu precisava tomar a decisão de voltar para o Brasil, da separação que precisava acontecer, eu fiquei anos ponderando. Porque se eu tivesse tido a força, coragem de resolver aquela situação um pouco antes, talvez eu tivesse evitado a depressão. No entanto, hoje, com mais consciência, eu entendo que nada acontece por acaso. Por ter entrado na depressão tão profunda, eu fui obrigada a rever muita coisa da minha vida, de uma forma profunda. Eu tive que sair do raso. E aí foi quando eu mergulhei realmente em autoconhecimento, que hoje eu sou uma pessoa com 55 anos, eu não tomo absolutamente nenhum remédio alopático. Tomo minha medicina chinesa, né? A homeopatia, aromaterapia, tudo que é mais natural e em conexão com a natureza, mas não a alopatia, graças a Deus. Não sou contra, se tiver médicos assistindo, não é nada contra, mas é só para mostrar que a gente pode melhorar a nossa saúde quando a gente cuida do nosso emocional, né? Passando aqui. Então, a constelação é sobre o fluir da vida. Imagine que se você tem uma mangueira, que em algum momento você está regando o seu jardim, e ela estancou, ela dobrou, e ali não chega mais água, né? Então, algumas pessoas, elas podem dizer assim, por que eu vou ter que ficar olhando, né, o passado? O que passou, passou. Agora que é o importante, né? Vou olhar para o que os meus pais fizeram, eles me abandonaram, eles me deram para adoção, né, ou nunca foram presentes na minha vida, por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque a vida chegou até você através deles. E se tem alguma coisa, se a torneira enroscou, se a mangueira dobrou ali atrás, quem está na escassez é você. Eles já passaram. Entendeu? Então, é algo que é para você e é para quem vem depois, porque senão estanca aí. Não chega até você, não chega para os seus filhos, para os seus netos, percebe? Então, é preciso um olhar, essa abordagem sistêmica. Eu olho para tudo, tentando encontrar um ponto de reconciliação desse sistema, né? Porque se parou em algum lugar, vai faltar água aqui, e vai faltar água adiante também. O fluxo da vida para. Então, o que a gente busca numa constelação, quando alguém vem constelar? Geralmente é alguma coisa marcante que aconteceu. A gente tem várias formas de descrever isso. A dor de barriga, o que está mais te angustiando, a maior angústia, né? Ou uma tragédia, uma morte, enfim, algo que tenha sido, assim, muito marcante e que mudou o rumo da sua história, ou mudou o rumo do seu clã, da sua família. Então, o que foi que aconteceu? E geralmente o que acontece é que, estava falando isso para a Lu e foi fantástico, né, Lu? O tema geralmente não é o tema. Algumas pessoas vêm e dizem, não, Cris, eu quero constelar, é a minha vida financeira. E aí a gente vai ver que onde estancou realmente esse fluxo da vida foi lá em algumas gerações atrás, onde houve a escravidão, onde os avós, né, numa sociedade tão matriarcal, tiveram muitas mulheres e participaram de
né, de eventos onde o dinheiro foi gasto de uma forma ilícita, né? Sempre na constelação a gente tenta eliminar os julgamentos. Então, ilícita para o que era na época, ilícita para o que é hoje, mas a gente tira o julgamento. Eles fizeram o que eles fizeram. Então, a gente deixa com eles a responsabilidade do que aconteceu. E com respeito e honra, a gente segue a nossa vida fazendo um pouco diferente. Não por arrogância e achando que a gente é melhor, mas a gente começa a ter um outro olhar para poder liberar o nosso fluxo de vida também e o fluxo do nosso clã, porque a gente é parte disso daqui. Então, a constelação não é um ato, né, uma terapia egoísta, não, eu quero logo resolver essa parada aqui, sabe, onde é que enroscou, que eu quero logo liberar minha vida, entendeu? Então, esse sentimento também é por isso que muita gente, às vezes, se enrosca de novo, fica preso aí, né, porque tá com aquele olhar que sou só eu. Não é, é o todo. Então, a constelação, ela vem para reconciliar o todo o sistema. Ô, Creuza, enquanto você toma a aguinha aí, eu achei interessante, né? Porque quando você fala de que talvez foi lá atrás, né, as nossas gerações lá atrás que fez alguma coisa, até pelo que eles tinham naquele momento de conhecimento, de cultura, enfim. Exatamente. Mas, e aí é muito interessante porque eu vejo duas coisas, né, o julgamento e o honrar. Primeiro, eu acredito, já ajudei a constelar, falei para você na nossa conversa sábado, ajudei várias vezes a constelar, e uma coisa que eu acho muito bonita é o honrar a história dos nossos antepassados, quando a gente faz uma constelação, e não julgar o porquê eles fizeram isso, porque muitas vezes, aí você que está trabalhando com essa parte aí muito profundamente, pode dizer, mas pode entrar naquela parte da pessoa se enrolar, que nem você falou, porque ela pode começar a entrar naquela questão de, nossa, então o meu avô fez tal coisa assim, assim, e aí o meu pai... Acontece, né, Creuza? Acontece muito. Acontece muito. E é um processo, Lu. Aí é difícil, porque cada história é uma história, né? Então, quando as pessoas chegam aqui, eu falo do meu próprio processo também. Por exemplo, tem algo que a gente chama, uma das maiores barreiras para a gente viver um amor que vale a pena na vida, que a gente vai conversar ali na frente um pouquinho, é a gente não conseguir entrar num momento, numa relação de paz com o amor dos nossos pais. As relações com os pais, salvo alguns abençoados nesse mundo, é motivo de conflito para a grande maioria. Nossa, e eles realmente, eles tentam fazer o melhor, mas ainda assim, né, são relações que marcam muito. Por quê? Eles têm a incumbência de nos educar, de dar a vida, de nos educar. Eu vou dizer que, para mim, eu tenho uma história bem delicada. Uma das coisas que eu vou revelar aqui foi o que me impedia de viver relacionamentos mais estáveis e de ter mais segurança na relação. Eu acho que você já deve ter me ouvido contar essa história. O meu pai faleceu no dia que eu fiz 10 anos. E isso foi uma tragédia na nossa vida, que não foi bem digerida, não foi trabalhada quando aconteceu. E isso é um grande motivo para todo o sistema ficar inflamado e triste. Olha só, então, eu cresci com muita tristeza ao meu redor e com muito medo de ser abandonada novamente, porque para a criança é aquilo ali mesmo, foi um abandono. E como é que e não é só questão de ressignificar isso mentalmente, você tem que ressignificar no coração, e é movimento de alma, e a nossa alma é lenta. Então, é pouquinho a pouquinho. A gente vai tomando esses goles, sabe, de
do amor que recebemos do pai, da mãe, da vida que chegou até nós através deles, e se fosse somente isso que eles tivessem feito, já seria o suficiente, sabe? Já teria sido suficiente, porque o ato de dar a vida coloca em risco todo mundo, né? Primeiro que eles tiveram que dizer sim, né, ao que a vida, a nossa existência. E depois que, para nossa mãe, nos dar a vida, ela correu um risco enorme. Então, se fosse só isso, já seria o suficiente. Só que a gente tem todo o nosso processo de evolução aqui nessa Terra, como seres humanos, né? E a gente vai precisar ganhar os aprendizados. E como que a gente ganha os aprendizados? Através das dinâmicas familiares. Então, eles têm toda essa incumbência de nos trazer, né? De nos ajudar a evoluir. E é através desses aprendizados que a gente vai aprendendo. Então, é difícil, é como você disse, é uma linha tênue entre honrar com aceitação tudo como foi, né, e sem julgar, mas é com amadurecimento, é com autoconhecimento, é olhando para si mesmo também e entendendo a nossa posição. Vamos falar das leis do amor aqui, né, que são 3, onde a hierarquia é uma delas. Hierarquia é quem chegou antes, eles chegaram antes. Então, não cabe a nós julgá-los, não cabe a nós dizer se foi certo ou errado. Cabe a nós agradecer pelo dom da vida e pelo que foi feito. A gente pode dizer sim, eu gostaria que tivesse sido mais, eu gostaria de ter recebido mais amor, eu gostaria de ter me sentido mais reconhecida, eu senti falta de aprovação. Mas hoje eu sei que o que vocês me deram foi o que vocês conseguiam, e é o suficiente. Ao invés de dizer, vocês não me deram isso, você foi negligente, entendeu? Entendeu a diferença? Ao invés de apontar o dedo, é você reconhecer quem sentiu a dor. É preciso reconhecer a dor, é muito preciso, né? É muito necessário. Mas aí, a partir daí, sair da criança e adultecer. Esse é um verbo que a gente fala na constelação muito, adultecer. Primeiro, humildecer, que é isso que a gente acabou de falar aqui, humildecer diante dos nossos pais, humildecer diante do que veio antes, e depois adultecer, querer viver a sua vida, querer viver o propósito da sua essência, querer isso para sua vida, ter fome de vida, sabe? E isso é algo maravilhoso. Quando a gente chega nesse entendimento, pode levar um tempinho, né? Porque não é um passe de mágica, não é milagre, mas é muito possível. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Respondeu lindamente. Então é isso. Então, só retomando, a constelação, ela vem para nos mostrar onde esse fluxo parou, né? E para nos mostrar o caminho do quê? O caminho do amor que cura. Porque quando a gente fala que quando a gente está preso nas questões dos nossos antepassados, a gente está emaranhado. A gente está preso aí onde a mangueira parou, né, enroscou, a gente está emaranhado. Eu posso estar carregando a dor de alguém, o destino de alguém, o sofrimento, uma mágoa muito grande que não é tua. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela veio constelar uma tristeza muito profunda dela. E uma tristeza que estava comprometendo o relacionamento dela e o trabalho dela. E em uma sessão, nós conseguimos observar que aquela tristeza não era dela, estava muito grudada a ela. Mas ela tinha uma conexão muito profunda com a avó dela, a avó materna. E essa avó foi uma história tão linda, porque aleatoriamente eu peguei um boneco para representar
a dor que eu sentia nessa avó, porque ela ficava, os bonequinhos dela e da cliente ficavam conectados, assim, um olhando muito um para o outro, e uma sensação, assim, um amor muito profundo. E nós pegamos, eu intuí que fosse uma dor relacionada à avó dela, e selecionei, peguei aleatoriamente, sem ver, um bonequinho, e saiu um bonequinho negro, que eu coloquei na água, e ele imediatamente se aproximou da avó. Eu disse, a sua avó era fazendeira, ela tinha terras, tiveram escravos na terra, né? Ela riu, ela falou, não, a minha avó teve um grande amor, e era um negro, com quem ela não pôde se casar, porque os pais não permitiram. E ela se casou com o meu avô, mas ela já me confessou que ela nunca esqueceu essa pessoa. Então, foi algo assim que essa mulher carregava há tanto tempo, e a neta, por ter sido criado por ela, estar tão próxima a ela, estava totalmente emaranhada com essa dor. E nessa constelação, no entendimento de que a dor não era dela, e ela entregou essa dor para a avó, ela conseguiu sair. Por que que é preciso? Por que que isso faz tanta diferença? E hoje, o relacionamento dela flui, com os altos e baixos de todo mundo, mas principalmente o profissional dela, deslanchou. Por isso que eu digo, o tema geralmente não é o tema. O tema estava ali no profissional, estava totalmente atrapalhando o profissional dela, e ela deslanchou. Então, quando a gente está fora do nosso lugar, o que isso quer dizer? Eu tomei a dor de outra pessoa, como se essa pessoa não fosse grande o suficiente, né, capaz de lidar com essa dor, mas eu faço isso inconscientemente, né, e tomo essa dor para mim, fica pesado demais, eu me sinto incompetente, porque eu não dou conta, não é meu, é de alguém muito maior que eu, que veio antes, então, estou fora de lugar, e fora de lugar eu perco a força. Quando eu estou no meu lugar, eu ganho força, eu consigo ir para a vida. Quando eu fiz a primeira constelação, eu constelei, obviamente, que a primeira coisa que apareceu foi o velório do meu pai. Quando meu pai faleceu, eu não consegui chorar, porque foi algo tão repentino, né, foi um choque tão forte que eu dissociei e eu não conseguia chorar. Para mim, tudo passava como se fosse um filme na minha frente. E aquilo me acompanhou por muitos anos, né? Eu fiquei com o que a gente chama de mutismo seletivo por uns 2 anos, mais ou menos. Isso minha mãe falou para mim depois, eu nem me lembrava. Então, eu não conversava com as pessoas, eu só conversava o mínimo possível, né? E na constelação que eu fiz, todo o choro veio. E eu já tinha feito muita terapia, já tinha chorado muito em aquela morte, aquela passagem, né, aquela ruptura tão drástica, né, mas na constelação eu chorei tudo que eu tinha que chorar, foi uma caixa, assim, de Kleenex cheinha, e a partir daí eu ganhei a força, eu reconheci o meu pai, eu dei a ele o lugar no meu coração, de uma forma que a gente tem as frases, né, tem as palavras de cura na constelação, no final, que aí a gente vai começando a trazer aquilo para o nosso coração de uma outra maneira. É muito amoroso o processo, é muito amoroso. A partir daí eu ganhei força para poder fazer a separação da melhor forma possível, retomar a minha vida, ir aos poucos saindo da depressão, mas com a consciência, eu sou filha de Santo Brigatti, eu sou Creusa Brigatti. É essa força que a gente ganha quando você reconhece o seu lugar e sai daquela dor, né? E aí, seguindo, eu tenho uma frase que eu ouvi hoje do padre Fábio de Mello, gosto muito dele, e ele disse o seguinte, que nós só estamos emocionalmente curados quando perdemos a necessidade de menosprezar, de julgar,
de desprezar, né? Então, quando a gente consegue, e a constelação, ela nos dá essa oportunidade de olhar tudo como é e poder avançar, sem o julgamento. E, infelizmente, é o que a maioria de nós faz, né? A gente julga muito a si mesmo, e julga os nossos pais, às vezes consciente ou inconscientemente, né? Uma das coisas que eu mais ouço é: eu não quero repetir a história da minha mãe, eu não quero repetir a história dos meus pais. E esse não querer, gente, esse julgamento e esse medo de repetir, essa arrogância de dizer eu não quero repetir essa história, ouçam isso, é o meio mais curto para repetir. Infelizmente, e essa frase, foi até de Freud, que ele diz algo parecido, vou parafrasear: o medo de alguma coisa e tentar fugir de um caminho, desprezando esse caminho, dizendo que ele não é bom para você, é o jeito mais seguro de se cair prisioneiro desse destino. É por isso que tantas vezes eu trabalho com mulheres e elas dizem: eu tentei tanto fugir da história da minha mãe, eu tinha tanto medo de repetir a história dela, e hoje eu me vejo igualzinha a ela. Por meios diferentes, por caminhos diferentes, mas chegou no mesmo resultado, percebe? Então, é algo para se pensar, né? Querer negar os padrões familiares, não ser como o pai, como a mãe, com arrogância, ainda que inconscientemente, com excesso do eu, né? É o caminho mais curto que vai te levar a repetir esse padrão. Então, tem vários padrões. Quando a gente fala de padrão no sistema familiar, não tenha dúvida que são padrões, podem ter padrões que sejam positivos, né? Todo mundo muito bem sucedido, né? Todo mundo muito feliz, isso é ótimo. Agora tem alguns padrões que machucam, e geralmente são esses pelos quais a gente vai para terapia, né, Lu? Para hipnose, para alguma coisa. Porque a gente está aqui falando da constelação, mas lembrem, é tudo um conjunto. E a gente nunca diz uma coisa é melhor que a outra. Muito pelo contrário, são caminhos abençoados que a gente tem, são recursos que a gente cada vez mais recebe as informações e a gente abre, expande a consciência para poder realizar, né? Então, sempre que existe um padrão negativo na família, observem isso, padrões de relacionamentos fracassados, divórcios, doenças, assassinatos, acidentes trágicos, abortos naturais ou provocados, que mais? Enfim, uma série de coisas aí, né? As doenças mentais, tudo isso aponta ou podem estar apontando para um emaranhado, tá? Vamos colocar dessa forma. Perdas constantes, né? Falências, trabalha demais, mas não consegue segurar o dinheiro. Então, tudo isso pode estar apontando para um emaranhado. Alguma pergunta até aqui, Lu? Eu só quero complementar mesmo, né? Quando você falou não existe nada um melhor que o outro, e aí a ideia de trazer aqui cada semana uma pessoa que trabalha com uma parte diferente é isso. Terapias integrativas, né, Creuza? Elas se integram, elas se unem. Então, tem pessoas que vai melhor pela hipnose, tem pessoas que vai melhor por barras, pela constelação, e às vezes a gente faz, olha, vai lá agora e faz uma constelação, porque eu acho que vai ajudar aqui na hipnose. Faz agora aqui um Theta Healing, que a gente já trouxe profissional aqui também, que vai ajudar. E eu acho que o bacana é isso, é você realmente integrar. Mas eu quero fazer uma pergunta, não sei se está aí no que você ainda vai falar, mas enfim, é que aqui fica o comichão, você me conhece, né? A gente fica aqui louca para saber coisas. E eu acho que as meninas que estão aqui ao vivo, o pessoal que vai assistir também vai querer ter essa dúvida aí, tem essa dúvida. Constelação na água. Qual a diferença, Creuza? É que ela é na água. Você sabe que existe até constelação aquática, que é na piscina? Nunca vi. Tem constelação com cavalos, tem uma série de modalidades, né? A constelação, então vou falar da constelação da água, que é onde eu me aprofundo mais e mais. Ela é da constelação clássica,
vindo de Bert Hellinger. Bert Hellinger, que foi um filósofo, né? Falei dele no início, né? Um filósofo, foi padre, foi um grande pesquisador, ele bebeu de muitas fontes, né? Um pedagogo, e é uma pessoa, assim, estudiosíssima, trabalhou muito na África com as comunidades, também da onde ele aprendeu muito desse trabalho em grupo, né? Então, o que eu faço é a constelação clássica, vindo da abordagem de Bert Hellinger. Na água, eu comecei com as constelações, porque eu já trabalhava com as mulheres, nas questões de relacionamentos, e cada vez mais eu sentia que, para falar de relacionamento bem-sucedido, saudável, eu tenho que ver o sistema da pessoa, eu tenho que ter esse olhar para o sistema da pessoa e ajudá-la a ser saudável em todos os relacionamentos dela. Não é isolado, nós não somos isolados. Aí eu comecei a entender que as mulheres não estavam muito dispostas a fazer as constelações em grupo, porque você tem que falar, você tem que se expor. Então tem sempre muitos casos de coisas muito íntimas, que a gente não quer expor em grupo, que a gente quer fazer individual. Então eu comecei a fazer a constelação com os bonequinhos em madeira, que eles estão ali em cima, e eles ficam na mesa, e a gente vai, e comecei trabalhando online, né, você vai perguntando para a pessoa, onde que eu coloco o boneco? Esse aqui é você, e esse daqui, vamos supor, vou usar aqui os meus, que são da água mesmo. Então tá, então essa daqui é você. Onde você quer que eu coloque o seu amado? Coloca ele do meu ladinho. Aqui ou aqui? Não, aqui. Então tá bom, então coloca aqui. Tá vendo aí, né? Ele tá olhando para frente, tá olhando para você ou tá olhando para trás? Não, ele tá olhando para mim. Tá. E você tá olhando para quem? Tá olhando para ele. Então tá. Aí você põe aqui e o constelador começa a sentir, né? A gente tem todo um trabalho que a gente tem que fazer consigo mesmo de entrar nesse campo morfológico que é a energia dessa vibração dessa pessoa e sentir o que está acontecendo aí. E muitas vezes eu olhava e falava assim, não, o que eu estou sentindo é que você não quer estar aqui, você quer estar aqui. E a pessoa, não, eu quero estar aqui, do lado dele, não é aqui. Então existia uma resistência bastante grande, porque muita gente vem para a constelação querendo uma solução mágica para os problemas. Ela não quer ver. E a constelação é para quem está pronto para ver o que está acontecendo e qual é o caminho da solução, tá? Na água, quando eu coloco os bonecos, eu não tenho que perguntar para ela onde que ela quer estar, porque ela entra na minha bandeja, ela entra, e a água é o condutor dessa memória do campo dela, e ela entra. Às vezes ela para, às vezes ela vira para trás e fica, ou ela vem e vai caminhando de costas para a vida. O que ela está me dizendo aqui? Tem algo que está me ocupando muito, que a minha alma não olha para a vida, porque tem algo aqui atrás, no meu passado, que está me prendendo. Tá? E aí a gente começa, então eu vou colocar o seu marido agora, o seu namorado, a pessoa que você quer constelar junto, né? Que a gente está falando de uma constelação de relacionamento, por exemplo. Aí você coloca a outra pessoa. E vamos dizer que ela veio, ele não interage comigo, ele não me dá bola, eu sinto que ele não está disponível para mim, e aí eu coloco ele vem, caminha e fica do ladinho dela e olhando para ela. Ele chega aqui, ela vira as costas para ele. Quem que não está disponível? Começa a perceber? Aí a pessoa, eu digo assim, olha, o que eu estou vendo aqui é que quem não está disponível para ele é você. Aí a pessoa desaba. Aí eu digo, para onde que você olha? O que é que tem aqui? O que é que está te ocupando tanto a atenção? E aí vem toda a história. Percebe? Então, é um momento em que não tem como a gente fazer de conta, sabe? Então, a constelação na água, ela tem trazido resultados incríveis para as pessoas. Para mim,
Quando eu me descobri, eu mergulhei profundo. Então, são já alguns anos que eu estou trabalhando assim, e ela nos dá essa clareza muito mais rápido. Ao invés da gente ficar brigando aí com o ego, sabe? Eu quero, mas eu não quero. Quer? Então vem. Vem porque nós vamos juntas, de uma forma muito amorosa, olhar para o que está acontecendo. Vamos viver, gente, porque a vida passa rápido, né? Vamos resolver isso, vamos ver o que está acontecendo rapidamente e vamos ver qual que é o caminho da solução. Né? Explicou? Muito bem. Eu pedi justamente porque nós conversamos sobre isso sábado e eu achei fantástico essa parte, porque quem já constelou, né, já ajudou, enfim, sabe, é que quando realmente você posiciona ali os bonequinhos do jeito que você imagina, mas quando você falou que a água leva e o É a campo, água. né, eu já É. ajudei em constelação em grupo, e eu comentei com a Creus no sábado, no nosso bate-papo, que é incrível como você sente a energia de uma pessoa sem conhecer e sem ela estar lá, né? Exatamente. Então, eu sentia, quando eu ajudei em constelações, a dor da pessoa que eu nunca vi na vida e que não estava presente, que era um familiar, e depois a pessoa que estava pedindo a constelação falava, nossa, é exatamente isso. Então, é muito forte esse campo, né, Creuza? Eu acho que é incrível, assim. Esse é o campo, ele é a memória do que nós vivemos, ele está ativo todo o tempo. Um dos exemplos que a gente pode dar de reconhecimento desse campo é quando por exemplo, a conexão que a gente tem com algumas pessoas, aquele transmimento de pensação que a gente fala. Você pensa na pessoa, a pessoa te liga, você está dentro do campo, você está na vibração da pessoa, você conectou com ela. A mesma coisa é o campo. E quando a pessoa vem e ela está pronta para ver o que ela tem que ver, isso acontece. Então, eu tenho aqui, eu estou vendo algumas das participantes que são pessoas, são minhas clientes, já constelaram, e tem relatos incríveis do que aconteceu, né, depois disso, e é algo que a gente não tem que fazer nada, é aquilo que a gente já conversou. Você vem e deixa aquilo assentar no seu coração, e depois as coisas, você vai delicadamente, com micromovimentos, você vai fazendo pequenas mudanças na sua vida, que muda dentro e depois muda fora. Porque é dentro que rege fora. Não adianta querer sair fazendo, igual outro dia uma garota, uma cliente, eu até ri com ela depois, ela falou, ai, Creus, eu quis ajudar o universo e já fui fazendo uma série de coisas, mas não deu certo. Então, o universo é muito maior que nós, né? O universo é o grande, nós somos os pequenos, a gente tem que calma, Deus não age na ansiedade, Ele não opera na ansiedade. Calma, a gente faz a nossa parte e deixa que o divino atue na gente, né? Bom, já são 9 horas aqui, eu vou passar agora, eu vou falar sobre os princípios das constelações, que são essas 3 leis do amor, que Bert Hellinger fala, que regem todo esse olhar sistêmico. O olhar sistêmico, ele é um olhar circular, tá? Onde muitos eventos ou fatos podem levar a algo, a uma decorrência de alguma outra coisa, é diferente daquele que é mais linear, de causa e efeito. Ah, então se eu faço isso, acontece isso. Ah, porque meu avô fez isso, então isso aconteceu. Não. Cada constelação é única, ela é sistêmica, é o sistema que vai informar, né? Então, isso que a gente fala do olhar sistêmico. E quais são essas leis? A primeira delas é o pertencimento. E essa primeira lei, ela vai responder a pergunta por que é que nós nos emaranhamos, por que é que nós repetimos os padrões familiares, certos padrões familiares, mesmo sem querer. Porque o pertencimento, o desejo de pertencer, é o maior desejo, é um dos maiores, se não for a maior necessidade do ser humano, é pertencer. Então, por pertencer, a gente acaba pegando a dor de alguém, a gente acaba pegando o problema de alguém, inconscientemente, tá, gente? E vai seguindo o mesmo caminho, o mesmo destino. Então, essa é a primeira lei, do pertencimento. E aí, na constelação, né, na teoria da constelação, o que a gente diz é que todo mundo tem o direito de pertencer.
todo mundo. E quando é que algum emaranhado acontece, por exemplo, no caso daquela garota, né, que eu falei que a avó dela tinha tido um outro namorado, por quem ela tinha sido apaixonada, e ela teve que se despedir dele, né, e essa pessoa ficou como excluída do sistema. E a lei do pertencimento diz, todos têm o direito de pertencer. Então, todo mundo que, de alguma maneira, impactou o sistema familiar, o seu clã, a sua história. Então, você tem que trazer, reconhecer e dar um lugar para essa pessoa. Mas como? Vou ligar, vou fazer... Não, você dá um lugar no seu coração. Né? É esse o processo. A segunda lei é a lei da ordem. A ordem é, quem chegou antes tem precedência. É por isso que aqui a gente está falando, os pais vieram antes. Nós devemos essa honra a eles, essa reverência a eles. Eu sei que aqui pode causar muita polêmica, né, mas não vamos entrar aqui agora, porque isso é assunto para muitas e muitas aulas. A gente pode falar disso numa aula exclusiva, né? Muitas vezes, mas olha algo que acontece por amor, um amor que pode adoecer a sua vida. São os filhos começarem a tomar conta da vida dos pais, como se eles não fossem mais capazes de fazer nada. Né? Não é o ato, mas o sentimento. Né? Às vezes, sim, a gente tem que ajudar os nossos pais de diversas maneiras, inclusive financeiramente, tudo mais, mas precisa ter aquele olhar de que eles são meus pais. Eu estou aqui fazendo de bom coração algo por eles, mas eles são os grandes e eu sou pequeno. Né? Então, até isso, às vezes, as coisas se invertem. Tem muitos pais que colocam os filhos na condição de pais deles, tá? Porque eles não tiveram a presença dos pais. E aí a história vai se repetindo. Percebe? Então, ordem. O amor pode dar certo quando existe ordem, quando as coisas estão no seu devido lugar e não em desordem. E a terceira lei do amor é o equilíbrio. Equilíbrio é aquela balança bem gostosa entre o dar e o tomar, que é um pouquinho diferente do receber. O tomar é eu aceitar o que eu recebo de você, entendendo que o que eu recebo é suficiente para mim, e o que você dá é o que você pode dar. Então, é o receber sem ficar querendo mais, sabe? É aquele entendimento, que é algo também que a gente vai evoluindo nesse quesito. Agora, se ficar complicado, só equilíbrio entre dar e receber, tá? O que a gente vê muito são as pessoas saindo do equilíbrio, querendo dar demais, pela ansiedade de se sentir amado, de querer a pessoa do lado, de agradar. Quando você doa demais, ouve isso, quando você doa demais, o outro fica numa posição de devedor. E para manter o equilíbrio, muitas vezes ele vai embora, para poder estar em outro lugar, onde ele tem um pouco mais de espaço também para ser visto e para ser útil. Então, já trabalhei com muitas mulheres que vieram com a queixa, eu fiz de tudo por ele. Eu fiz de tudo. Eu socorri quando ele precisava de dinheiro, quando a mãe morreu, eu fui isso, eu fui tudo, fiz de tudo por ele e ele foi embora. Ele me deixou. Percebe? Inconscientemente, a pessoa coloca o outro numa posição de devedor, ele não vai ter como pagar aquela dívida nunca, tá? E aí é isso. Aí ele vai buscar um outro lugar, né, onde ele pode sentir que a relação tenha mais equilíbrio. Então, precisa pensar sobre isso. Agora, como que o amor pode dar certo com tudo isso? Vamos passar para essa parte? Uma aguinha aqui. Vamos, porque essa parte é muito importante também, né, Creuza?
Depois de saber tudo isso, né? Como que o amor agora vai dar certo aí? Isso, como que o amor vai dar certo? E quando a gente sabe tudo isso, a gente pode falar assim, meu Deus, como é que isso pode dar certo, né? Mas pode dar certo. Uma coisa de cada vez, vamos manter a ordem. Lembra? Pertencimento, ordem, equilíbrio. Gente, ó, para quem tem a mente mais cartesiana, a coisa começa a caminhar, você fala assim, opa, vou botar ordem nessa casa aqui. Foi o que eu senti quando eu me aprofundei nos estudos das leis sistêmicas. Eu falo, gente, ó, dá para caminhar, dá para fazer. Então, dá para fazer, tá bom? Não perca as esperanças. Como que o amor pode dar certo? Então, vamos sempre pensar. A gente está falando de um olhar sistêmico, que é circular, que não é só você, eu e o gajo, né? O meu gajo aqui, não. A gente está falando de um fluxo de vida, de um fluxo de amor, que pode ter sido interrompido lá atrás, em algum lugar. E agora você está querendo viver esse amor. Como é que a gente vai fazer? Então, tem algumas coisas que eu tenho bem delineado na minha vida e nos meus atendimentos e que tem dado muito resultado. Primeira coisa, a gente precisa buscar resolver os conflitos internos. O autoconhecimento. Buscar autoconhecimento. Aí eu vou fazer... Tem uma citação do Bert Hellinger que eu quero compartilhar com vocês, porque ela é muito pertinente, né? E ela fala exatamente dessa necessidade da gente olhar para as nossas questões. Deixa eu ler aqui para vocês. Só um minutinho. Vão anotando aí as perguntas, viu, gente? Que vai dar tempo. Aproveitando enquanto a Cleusa vai procurando, já vou até avisar, pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio no final, só para quem está aqui ao vivo, então a gente vai deixar o sorteio junto com as perguntas quando a gente parar a gravação, tá bom, Cleusa? Que aí fica mais fácil. Tá bom, então vamos lá, olha. Ouça o que Bert fala. Traumas de infância sempre se refletem na relação do casal. Experiências da infância acabam sendo repetidas no relacionamento. É preciso solucionar isso, ficar mais leve, para nos dedicar a quem está ao nosso lado agora. Percebe? Então, por que eu falo? Autoconhecimento. Tem que fazer as pazes com o passado, gente, com os conflitos internos. Então, quando a gente tem uma carência afetiva muito grande, uma necessidade de autoafirmação o tempo todo, aquela insegurança, fica muito pesado para o outro. A outra pessoa não tem, quando chega um ponto que a gente se atrai, às vezes por causa disso, e o outro, eu falo o outro ou a outra, tá? A pessoa quer te ajudar, mas chega uma hora que começa a ficar pesado demais, porque a pessoa quer um adulto do lado, não quer uma criança, né? Então, presta atenção nisso, precisa cuidar disso daí. Outra coisa, se livre da acusação de seus pais, tá? Para isso, eu vou ler para mostrar para vocês que eu não estou inventando essas coisas não, tá? Tudo aqui, ó, essa aula muito bem preparada desse livro aqui, Para que o Amor Dê Certo. Então, ele fala o seguinte, uma médica, amiga minha, esteve, quando jovem, em um campo de concentração. Ela sobreviveu e saiu do campo de concentração com 16 anos de idade. Um médico americano disse-lhe na época, deixe tudo para trás e siga adiante. Ela fez isso. Junto com ela estava uma outra mulher no campo de concentração. E essa mulher hoje vive na África do Sul e ainda está com um processo na justiça. Ela diz, por ter estado no campo de concentração, sou estéril, e por isso alguém tem que pagar. Isso tem que ser reparado. A vida dela está perdida por causa dessa acusação. Ele falou isso, ele contou essa história para uma mulher que não conseguia sair da acusação para os pais. Então, se livra dessa acusação. Entenda que a vida chegou até você através deles, mas olha só, ela chegou através deles, ela veio antes. Você, se você está vivo,
você foi uma intenção, você é uma intenção divina. Então, não vamos perder tempo, sabe, olhando para pequenos detalhes. Essa jornada que faz parte desse movimento de evolução na nossa vida. Então, vamos olhar para isso. Os nossos pais são pessoas comuns que um dia disseram sim para nos dar a vida. Então, vamos receber isso com gratidão, vamos sair desse lugar de acusação e receber o que foi possível. Lembra do tomar, do dar e receber, né? Do dar e tomar? Esse é o tomar. Tome a vida, como ela veio, como ela custou, o que custou aos seus pais, o que custa a você. Tome essa vida e faça algo de bonito com ela, porque aí você libera o seu campo para um amor verdadeiro entrar. Tá bom? Senão você continua atraindo pessoas, você continua entrando na vibração de pessoas que vêm só para curar, lamber ferida, eu falo, sabe? É terrível, gente, e isso tem uns montes, sabe? Não é aquele amor que evolui, que flui, né, que floresce, que transborda, não. Pessoas muito magoadas, muito marcadas, que continuam se magoando. Aprenda a apreciar, terceiro item, então, aprenda a apreciar o seu parceiro por quem ele é. Pensa que ele não está sozinho, e você também não. Você tem a história do seu clã, e ele tem a história do clã dele, da família dele. Então, quando a gente casa com alguém, a gente casa com a história da outra pessoa também, tá? Querendo ou não. Mas a gente casa. Né? Então, mas se cada um cuidar do seu, lembra que eu falei que essa é uma trajetória? Primeiro você cuida dos seus pontos, do seu autoconhecimento, das suas questões interiores. Se os dois fizerem isso, gente, olha que lindo. Aí eu começo a apreciar esse outro parceiro do meu lado, né? Essa pessoa do meu lado. E eu não quero ficar educando ele. Ele não é teu filho, ela não é tua filha, é teu parceiro, né? Não é o nosso lugar educar ninguém. É ajudar que a pessoa cresça também, né? Mas sair desse lugar de julgamento, de achar que você sempre faz o melhor, né? Que o seu jeito é o melhor jeito, só um jeito diferente, né? E a gente tem que amadurecer. Lembra? Adultece, amadurece, né? Porque relacionamento bom, gente, é uma brincadeira para dois adultos. Criança só dá caca, né? Ou é aquela brincadeirinha de jardim da infância, ou então alguém vai acabar molhado aí. Então, tem que amadurecer, né? Tem que adultecer. Agora, dica para quem já viveu vários relacionamentos. Lembra da lei da hierarquia. Quem veio antes tem precedência. Como é que fica? Segundo casamento. Tem que umedecer. Tem que entender. Primeiro, na lei sistêmica, nessa abordagem sistêmica, não existem ex. Não tem ex-mulher, ex-marido. Tem o primeiro marido, o segundo marido, a primeira mulher, a segunda mulher. E a gente tem que amadurecer e dar lugar para essas pessoas, entendendo que foi como foi. Não é dar lugar, conviver, ser amiguinho, trocar WhatsApp, sabe? Pôr no grupo da família, não é nada disso. É você entender que tem uma hierarquia, que essas pessoas foram importantes no processo, que essa outra pessoa, que o seu amado ou sua amada chegou até você agora, porque essa pessoa saiu da vida dele. Então, vamos deixar sair, não agarra, não queira deixar ali, né? Deixa sair com gratidão, né? Mas quem veio antes precisa ser reconhecido, tá? Os filhos também, tá? Filhos de primeiro casamento, precisam ser reconhecidos e eles têm precedência aos filhos, ou ao relacionamento, ao segundo relacionamento e aos filhos do segundo relacionamento, tá bom? Para quem, sempre eu digo, né, quando você vai entrar num outro relacionamento, para que haja paz, né, ou melhor, para que haja esperança e vida nesse relacionamento que está começando, é preciso que haja paz naquilo que passou. Então, eu só vou conseguir fluir se eu deixo ali em paz o que passou em paz e bem resolvido, tá? E o último, busque equilíbrio entre o dar e o receber na sua relação, tá? Dê espaço para o outro ser útil também.
A gente viu recentemente, até falei nos meus stories, sobre uma série, uma minissérie do Netflix, Gente Ansiosa, fica a dica. E um dos casais, incrível, e assistam e depois vocês comentem comigo. Eu entendi, Creuza. É o casal que comprava e vendia apartamentos. E ali ficou muito claro como ela fazia de tudo por ele e não permitia que ele fazia por ela. E em um determinado momento, ele olha e diz, que egoísmo. Será que eu nunca posso ser útil? Você não pode me deixar ser útil sequer uma vez? Porque ele perguntou para ela, o que você gostaria de fazer? Porque ela fazia tudo para agradá-lo. Aí ela falou, não, você não precisa fazer nada para me agradar. Gente, olha o egoísmo. Olha como ela se sentia superior. Não, você não precisa me agradar, eu estou bem assim. Inconscientemente, tá, gente? Inconscientemente. E ele falou, que egoísmo. Será que eu nunca posso fazer nada para te agradar? Aí ela caiu em si, foi uma reconciliação linda. Então assistam, vale a pena. Já dei o spoiler aí, né? Falei para vocês verem, mas vale a pena. Então é isso. É preciso permitir que o outro também participe da relação. Então, chega de ser aquela que doa, doa, doa. Gente, isso pode afastar e pode arruinar, realmente ruir uma relação bem gostosa. Precisa desse equilíbrio. Então, lembra, deixa o outro pertencer, coloca a ordem, né, dentro da relação e busca esse equilíbrio entre o dar e o receber. Não seja uma doadora compulsiva, né, que o outro pode se sentir muito devedor e não ter outra alternativa a não ser se afastar fisicamente ou emocionalmente de você, porque ele sabe que ele não vai conseguir pagar essa dívida dele. Perguntas, sorteios, dúvidas? Vamos lá, a gente vai fazer daqui a pouquinho, quando parar a gravação, o sorteio e já as perguntas, mas antes, para a gente poder fechar aqui o nosso encontro, fechar a nossa gravação, duas coisas importantes. A primeira, então, para quem está chegando, já quero deixar aqui, sejam bem-vindas, espero vê-las em outras semanas também, fiquei muito feliz aí das pessoas que estão chegando. Nós sabemos que poucas pessoas conseguem estar no ao vivo, mas graças a Deus, depois a gente libera o vídeo, está sendo bem bacana o acolhimento aí e as visualizações também durante a semana. Esse projeto, ele não tem fins lucrativos, ele veio com a intenção de duas coisas muito bacanas, aliás, três. Nós temos aqui um profissional que faz uma entrega belíssima, riquíssima, porque imagino hoje, né, a hora da Creuza não é barata, né? Ela tem um valor grandíssimo dela aí, e hoje ela ficou aqui com a gente aí durante 1 hora e pouco, fazendo uma entrega maravilhosa de um conteúdo. Então, esse convidado semanalmente vem aqui, cada semana uma pessoa diferente, com um tema diferente, fazendo uma entrega aí totalmente diferente para nós. Ele já fez, então, a doação dele dessa forma. As pessoas que entram no Círculo de Luz, não é obrigado, doa quem pode, né, e quem quer, mas não tem também valor, então R$5, R$10, quanto o coração de cada um pedir. Essas pessoas estão fazendo as doações, nós fizemos aí, coloquei no grupo lá, né, o levantamento, e semanalmente eu coloco lá o comprovante de depósito. No mês de março e no mês de abril nós ajudamos 8 instituições, ali tem idoso, tem criança, tem ONG de animais, muita coisa variada. Quase R$2.000 foram doados, então é um projeto muito lindo e que conta com esse amor, né, da pessoa que se doa aqui, da pessoa que entende que recebeu tanto nessa 1 hora aqui de conteúdo e que o coração mandar também doar pelo outro. Sempre eu peço para o convidado falar uma instituição, uma ONG. A Creuza pediu se eu tinha algum lugar que eu conhecesse que trabalhasse com algo para mulher. Eu participo da Rede de Mulheres Empreendedoras, nós temos lá encontros, né? Voltamos agora com os encontros presenciais e ainda um pouquinho online, e tem uma pessoa lá que faz um trabalho muito bonito, que é do Amor em Mechas. Então, falei com a Creuza, ela falou que poderíamos fazer a doação para o Amor em Mechas. Amor em Mechas, estou até aqui com o panfleto deles, que é a coisa mais linda do mundo, né? O Amor em Mechas, eles fazem perucas,
para mulheres que passaram por tratamento de quimioterapia, né, de câncer, tiveram câncer e perderam o cabelo, e de alopécia também, que a gente sabe que é uma coisa aí que leva à queda de cabelo hoje de muitas mulheres. E a Creuza achou lindo, porque cabelo e autoestima tem tudo a ver, né, Creuza? Então, tudo que nós arrecadarmos com o dia de hoje, e quem quiser doar, que estiver assistindo depois, eu sempre faço já bem no finalzinho da semana, para as pessoas que assistirem durante a semana poderem fazer a sua doação também. Então, até quinta-feira, as doações estão abertas, e eu agradeço de coração a todo mundo que doar, e o dinheiro vai, então, para esse projeto tão lindo, que é trabalhar com a autoestima da mulher, devolvendo para ela o cabelo, devolvendo a feminilidade, né, que é um momento ali tão já difícil de tratamento, ainda mais esse detalhe, que para nós mulheres sabemos muito bem o que significa. Dado o recado, né, não me empolgo aqui, falou demais, quero agradecer a Creuza, mas antes de encerrar, eu quero que você fale dessa surpresinha também que você deixou, e aí depois a gente encerra e vai para o sorteio para as perguntas. Deixa eu te perguntar, como que as pessoas doam? Onde que elas vão encontrar informação? Lá no grupo do Telegram, eu coloquei hoje de novo todas as informações, quem quiser fazer o Pix, tem lá o CNPJ, CNPJ, gente, porque eu tenho a empresa Flor de Lótus Hipnose e Terapias, então eu estou direcionando para essa conta que é mais fácil. Coloco lá numa tabelinha do Excel todo mundo que está doando, coloco o nome, os valores, tem todas as datas. Então, para doar, é só entrar lá no grupo, tem lá todas as informações. Não achou? Me manda uma mensagem, tá? Ou põe lá no grupo de novo, Lu, coloca de novo aqui para mim o CNPJ, e aí a gente faz, ou o número da conta, enfim. É só chamar lá no grupo que a gente coloca. E eu vou deixar também no grupo, no vídeo do YouTube, depois lá embaixo, também nos comentários, vou deixar todas as informações, assim como suas redes sociais e tudo que a gente combinou aqui de colocar lá. Muito bem. Tá bom? Eu quero agradecer profundamente esse tempo aqui, eu peço desculpas, não vi o tempo passar, quase 1h30 aqui com vocês, espero que tenha sido útil, e vou dizer se tem algo, né, como eu disse no começo, acolham com seu coração o que foi útil, o que não foi, deixa para o universo, lança para o universo novamente, mas se algo daqui foi útil para você, retribua, vamos trabalhar essa lei do equilíbrio, né, do dar e receber. Se você recebeu alguma coisa hoje, se foi importante para você, retribua com essa doação para essa instituição que é maravilhosa, é tão humana e tão necessária, gente. Ela pode salvar uma vida aí, né, de uma depressão. Então, contribua, né? Vai ser muito, muito, muito bem-vindo mesmo. Deixa o fluxo da abundância fazer parte da sua vida, expanda a sua mente. Não fica só nessa coisa de eu quero porque é grátis, tudo, né? Só para mim. Não, começa a retribuir um pouco também, com o que você puder. Não tem que ser, é o gesto que conta. Lembra disso, tá bom? As surpresinhas. Bom, eu falei para vocês do programa Pronta para Amar, nesse mês de junho, então, estou fazendo uma oferta, um bônus, né, para quem estiver participando aqui, ao vivo, e também quem assistir depois, você pode adquirir o meu programa Pronta para Amar, com R$300 de desconto. Ele está no Hotmart por R$497, é um programa para ajudar as mulheres a ganharem mais autenticidade, mais confiança e viverem relacionamentos de uma forma que seja mais equilibrada, começando por elas mesmas, né? Buscando esse equilíbrio e estando prontas para amar, com essa leveza que a gente merece. Não importa a sua idade, minhas clientes vêm dos 25 até os 60 anos, e com lindos resultados, tá? Você encontra no Hotmart, a Lu vai deixar o link aqui, é Pronta para Amar, ele é R$497, adquirindo nesse mês de junho de 2022, R$197, é esse o valor. Você pode parcelar por 12 vezes, é menos de R$20 por mês, gente. E você vai ter o meu acompanhamento ainda pelo WhatsApp, tá? Você pode tirar as dúvidas comigo e vai ser muito bem-vinda. Você pode também, se você deseja fazer, eu vou fazer o sorteio aqui de uma constelação, se você não for sorteado, mas quiser constelar comigo, me manda uma mensagem, entra no meu Insta, me segue lá, @Creuza_Brigatti_Constela, que a Lu vai deixar aí também,
me escreve, me manda uma mensagem dizendo, eu estive na palestra e quero constelar com você. De 350, você vai pagar apenas R$ 200 pela constelação, tá bom? E a gente vai ficar juntos 1h30, 2 horas, se precisar, até a gente deixar fluir novamente a sua vida, tá bem? E se você quiser adquirir o combo, o programa e a constelação, você pode fazer isso. Como você vai fazer? Você adquire o programa pelo link do Hotmart, me manda uma DM, uma mensagem pelo Insta e diz, Creuza, eu adquiri o seu programa e quero a constelação também. E você vai pagar apenas R$ 100 pela constelação. Então, você vai ter os 2 produtos por apenas R$ 297, tá bem? Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Muito bom, olha, que presente. Muito obrigada pela oportunidade, Lu, de estar aqui. Obrigada a vocês por participarem. Quem assistir, que bom que vocês chegaram até aqui. Não foi por acaso. Deixa a consciência expandir. Abra seu coração. Viva a vida enquanto há vida. Muito obrigada. Que lindo, obrigada, gratidão, gratidão por ter aceito, por estar aqui com a gente, pela tua entrega maravilhosa sempre. E Obrigada, Lu. quem entrar depois, né, semana que vem temos aí outro encontro maravilhoso, e estejam aqui com a gente também, sejam sempre muito, muito bem-vindos a esse espaço que é de vocês. Parabéns por isso.